Olá, boa noite e que a paz do Senhor Jesus possa estar alcançando a sua vida neste momento. Há alguns meses que eu não gravo um vídeo como esse, não faço a live, e não é por falta de vontade, e nem vou culpar que não tenho tempo, mas a correria do dia a dia e algo que está acontecendo comigo mesmo, às vezes me impede de estar aqui compartilhando com você uma porção da palavra do Senhor. Mas agora à noite eu deitei para dormir e não consegui dormir porque o Espírito Santo de Deus me incomodava a compartilhar uma porção da palavra do Senhor. E eu quero ler com você aqui Romanos capítulo 8, versículo 28. É um versículo bem conhecido que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como eu disse, é uma palavra bem conhecida e muito curiosa, porque o texto sagrado vem nos afirmando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Algumas circunstâncias da vida nos leva muitas vezes a pensar que estamos sós. Leva-nos a tomar decisões, às vezes até mesmo precipitada. Mas quando eu leio um texto como esse que acabamos de ler, em que eu vejo a palavra de Deus dizendo que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, ao meu coração vem algumas perguntas. Algumas indagações surgem à minha mente, e uma delas é: até quanto eu amo a Deus? E você pode se perguntar aí também: até que ponto nós amamos a Deus? Será que nós amamos a Deus como está escrito na tua palavra? Porque o primeiro mandamento é este: que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do nosso entendimento. E o texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a sua resposta seja: sim, eu amo a Deus. Ou talvez ainda há uma dúvida no seu coração: será que eu amo a Deus mesmo? Será que Deus, Ele está acima de todas as coisas na minha vida? Porque quando nós paramos para analisarmos e observarmos o nosso comportamento, se nós formos ser sinceros conosco mesmo, nós vamos ver que muitas vezes nós erramos e falhamos como ser humano. Porque muitas das coisas, às vezes, elas nos tiram o foco. Pequenas coisas, às vezes, nos tira do propósito de Deus. Sabe? Quando nós lemos o texto sagrado, nós costumamos criticar algum personagem bíblico, como por exemplo Esaú, que trocou a sua primigenitude por um prato de lentilha. É fácil criticar Saul, que estava com fome, exausto e queria algo para comer com urgência.
Às vezes nós criticamos até mesmo o nosso irmão, porque caiu, porque tropeçou, ou aquele irmão que deixou de ir ao culto porque ele estava vendo um programa favorito dele, ou porque estava chovendo, ou porque o sol estava quente. Mas quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, que vem esta pergunta: será que nós verdadeiramente amamos Deus mesmo? Eu quero dar alguns exemplos práticos do nosso dia a dia. Nós acordamos cedo para ir ao trabalho. E muitas das vezes nós saímos para o trabalho doente, cansado, exausto. Mas nós nos preocupamos em não perder o dia e não chegar atrasado. Mas lá dentro nós costumamos a dizer que nós amamos Deus sobre todas as coisas. Isso é só uma questão para analisarmos se verdadeiramente nós amamos Deus sobre todas as coisas. Porque o amor para com Deus, ele tem que ser maior do que o meu amor para com meus filhos, do que o meu amor para com meu cônjuge, para com meu pai, para com a minha mãe, para com meus irmãos. É por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Eu sei que a Bíblia também diz que se eu não amar meu irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus se eu não vejo? E Paulo, escrevendo aqui Romanos, nesse texto que nós lemos, capítulo 8, versículo 28, ele está dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí vem algumas interrogações como essa: como pode uma enfermidade cooperar para o nosso bem? Como pode o desemprego cooperar para o nosso bem? Como pode uma perda subitânea cooperar para o nosso bem? Como eu ver Deus em meio às tragédias da minha vida? Como eu ver o cooperar de Deus em meio às decepções da minha vida? Aonde está agindo Deus nessa perda que eu tive, nessa enfermidade que eu estou passando? Aonde eu ver Deus no desemprego, na fome, na angústia, na tristeza, na dor? Mas o texto está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, decreto. Meu amado irmão, para que as coisas cooperem verdadeiramente para nossas vidas, é preciso primeiramente que nós verdadeiramente venhamos amar a Deus de todo o nosso coração. O segundo ponto, para que as coisas venham verdadeiramente cooperar para o nosso bem, é estarmos vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. E como viver o propósito de Deus para nossas vidas se nós não nos dedicarmos a Ele? Através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com a igreja, com meus irmãos. Como que eu vou viver esse propósito se eu não busco ter essas características na minha vida? Se eu não traço um objetivo para a minha vida espiritual, ministerial? É como o peixe fora d'água. Como pode o peixe viver fora d'água? Como pode eu viver o propósito de Deus se eu não estou debaixo das ordenanças de Deus?
Despertemos enquanto é tempo. Sabe? O homem que escreveu esse texto, eu sei que a palavra é de Deus, é inspirada por Deus. A Bíblia ela é inerrante. Ela nunca errou, nunca vai errar. A Bíblia não falha. Mas Deus usou os homens para escrevê-la, inspirando eles. E cada autor que foi usado por Deus, se nós formos analisar a vida deles, eles viveram em tempos diferentes, circunstâncias diferentes. Cada um viveu segundo aquilo que Deus tinha determinado para eles. E quando eu leio aos Romanos uma carta que Paulo ditou e Técio escreveu com seus próprios punhos à igreja em Roma, eu vejo um homem como Paulo, ao qual muitos de nós conhecemos um pouquinho da história de Paulo. E este mesmo Paulo que está ditando essa carta é aquele que diz lá em Filipenses 4,12, que muitos sabem de cor e usam: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apesar que muitos não pegam o contexto, né, para poder citar esse versículo, porque antes dele falar posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele diz primeiro: eu sei o que é ter com abundância, mas também sei o que é passar fome. Eu sei o que é sentir calor, mas também sei o que é passar frio, em prisões ou livre, em perigos. Em todas as coisas eu aprendi, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o mesmo Paulo que, por estar pregando a palavra de Deus, se você ler lá em Atos capítulo 16, é preso por ter expulsado um demônio de uma menina, um espírito adivinho, é chicoteado, preso, amarrado lá no fundo do calabouço, mas que por volta da meia-noite, independente de estar amarrado no tronco, independente de ter o seu lombo ferido, mesmo em dores, em sangue, ou quem sabe até em lágrimas, ele resolve adorar a Deus. Ele resolve glorificar a Deus. E em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, ao adorar a Deus, Deus manifesta naquele cárcere, quebra aquelas cadeias, e não só tirou Paulo, como todos os prisioneiros dali. E aonde foi que Deus cooperou com aquilo? Se você ler todo o texto, você vai ver alguém dizendo bem assim: o que faço para ter esta salvação? E o próprio Paulo vai responder para aquele carcereiro: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Sabe por que Paulo se regozijava? Sabe por que aqueles homens apanhavam, sofriam tudo que passava e glorificava a Deus em meio às suas lutas? Porque eles viviam o propósito de Deus. E quando muitos achavam que eles iam ser o fim deles, Deus estava lá agindo em favor deles. E lá podia ser dentro da cova dos leões, podia ser dentro da fornalha, podia ser no deserto, podia ser nas cadeias, aonde fosse, aonde houver um servo de Deus vivendo o propósito de Deus, ele vai ver o agir de Deus na vida dele. Porque não há nada impossível para Deus. Mas calma aí. Talvez você diga: mas irmão Moisés, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu não tenho faltado o culto, eu tenho ido buscar a Deus, e só me sobreveio coisa ruim. O tempo é curto, mas eu poderia falar de Jó para você. E o que dizer de João Batista? Que mal fez João Batista para merecer o cárcere? Por que Deus, que tirou Daniel da cova dos leões intacto,
que livrou Misael, Ananias e Israel, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, como são conhecidos, da fornalha, por que o mesmo Deus não tirou João Batista do calabouço? Malavas, tuieder, vendo candaravas. Antes permitiu que um insano arrancasse a sua cabeça fora. E esse mesmo João Batista alcançou o testemunho de quem? De Jesus. Porque quando ele enviou alguém para perguntar se havia outro em que eles deviam esperar, a resposta de Jesus para aqueles 2 discípulos foi: vai e diga a João Batista que o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, os enfermos são curados, os leprosos são purificados, os mortos são revividos. Vai lá, diga a ele. E aos pobres é pregado o reino do céu. E após João Batista receber esta notícia, quando os seus discípulos saíram para levar o recado para ele de Jesus, Jesus começa a falar de João Batista e perguntar: o que é que vocês foram ver no deserto? Uma cana trilhada? Um profeta? Sim. Foi ver um profeta, e digo mais, que dos nascidos de mulher, igual a João Batista, nunca houve, nunca haverá. Ele alcançou o testemunho de Jesus, mas mesmo assim teve a sua cabeça arrancada. Eu venho nesta noite trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei qual a perda que você tem sofrido nesses últimos dias. Mas eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus. Guarda o que tu tens. Uracás, o nemiavalavas, tu yekevi andurocovedevas. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque eis que em breve venho, e comigo trarei a recompensa daqueles que for fiel até o fim. Porque aquele que é fiel até a morte receberá a coroa da justiça, a coroa da salvação. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, nada do que você está sofrendo, nada do que você está perdendo ou ainda vier a perder, pode se comparar com a glória que está reservada no céu para mim e para você. Então aprenda a ver Deus em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. Para que essa ansiedade? Para que esse desespero? De que adianta arrancar os cabelos? Não vai resolver nada. Entre no quarto, feche a porta, fale com Deus em secreto. Para que ficar falando para A e B as suas lutas? Se A e B não vão te ajudar. É bem verdade que alguns vão até te ajudar em oração, mas muitas vezes pega a sua dificuldade e sai espalhando. Em vez de tornar uma ajuda, vira uma fofoca. Ouça o que Deus fala com você nesta noite. Confie mais no Senhor. Ame mais o Senhor. Dê prioridade a Deus. Pare de ficar no WhatsApp, no Facebook, assistindo até tarde. Tira um tempo para ler a palavra. Tira um tempo para falar com Deus. Vai registrar sua queixa com o delegado celestial. Porque muitas coisas são impossíveis para mim. Muitas coisas são impossíveis para ti. Mas para Deus não há nada impossível. Eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Pai querido, Pai eterno, eu sei, meu Deus, que muitas das vezes é difícil acreditar. E o Senhor sabe, meu Pai, como encontra os nossos corações.
Às vezes essa enfermidade, ó Deus, que parece que não vai passar. Esta luta, esta porta que parece que não vai se abrir. Ó Senhor, são tantas coisas contra que arranca a nossa paz e leva-nos ao desespero. Mas eu te glorifico, Pai. Eu te glorifico porque eu sei que ainda que eu não veja, o Senhor está trabalhando. O Senhor está ao nosso lado. E toda escolha, toda decisão cabe a mim. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos libere neste momento uma unção de virtude e de graça. Que essa unção desça sobre as nossas vidas, nos trazendo força, vigor, poder, alegria, para que nós possamos confiar e ter esperança no Senhor. E que a ansiedade, o desespero não venha fazer com que nós perdemos aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Que nós possamos ter o sentimento de Jó. Que nós possamos estar na cisa, com caco de telha, nos coçando, mas ter a fé firmada no Senhor. Ainda, ó Pai, que nós viemos ter a morte que teve João Batista. Ainda, ó Pai, que arranque de nós tudo aquilo que nós amamos. Mas não permita, Senhor, que essas lutas tirem de dentro de nós a fé, a esperança, a alegria de te servir, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, enche o nosso coração de fé. Ah, Senhor, dá-nos alegria da tua salvação. Papai querido, visita aqueles que estão no hospital, o Lucas. Visita, Senhor, aqueles que têm pedido oração, aqueles, meu Pai, que têm orado em favor das nossas vidas. Pai, seja com o teu povo, seja com esta pessoa. Visita esta pessoa que está enferma, Pai. Talvez o médico disse que não tem mais jeito. Talvez o médico falou que ela tem poucos dias de vida. Mas a última palavra é a sua. Talvez, ó Pai, esta pessoa já até preparou tudo para o velório. Já preparou tudo para o sepultamento desse ente querido, porque não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que ressuscita o filho da viúva que está indo sendo sepultado. Em nome de Yeshua Hamashia, meu Pai, ressuscita os sonhos desta mulher. Ressuscita o filho desta mãe que está ali na UTI. Ó Pai, o pai desta criança, o pai deste jovem, desta irmã, desse homem que ora comigo agora. Abre essa porta. Entra com a providência, meu Pai. Brada em favor do teu filho, da tua filha. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. E que em meio a essas lutas, em meio a essas diversidades, assim como Ezequiel, que estava a contemplar aquele vale de ossos secos, e o Senhor perguntou a ele se poderia aqueles exércitos reviver. E ele sabiamente respondeu: tu sabes. Oh, papai, eu quero nesta noite profetizar que o Senhor sabe. E é verdade, o Senhor sabe a luta que essa pessoa está passando. O Senhor sabe aonde tocar, aonde entrar. Alavasto e equepianto eu sou. Em nome de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, Messias. Entra onde for preciso, Pai. Quebra essas cadeias, desfaz o mal e dê vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa receber o seu milagre. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus.